gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um Digital Pod. Eu sou a Paula, tô aqui com a Carol. A gente trouxe uma pessoa que vai falar sobre as chamadas da novela da Globo. Ela é supervisora de dramaturgia, séries e novelas. Está há 12 anos na Globo. Tainara Ferreira. Olá, gente, tudo bem? Olá, Tainara. A gente cresceu, com a TV Globo sendo a grande emissora pelas suas novelas, filmes, séries. Eu queria saber de você, como foi essa jornada quando você entrou na TV Globo até os dias de hoje? Beleza, vamos lá. Como vocês mesmos já adiantaram, eu tô há 12 anos na TV Globo. Vai fazer 13 esse ano, que é bastante tempo. É uma trajetória, né? É uma carreira já lá dentro. Eu entrei como assistente na época o cargo era assistente de promoções. E, como vocês podem imaginar, as coisas evoluíram, a tecnologia evoluiu, a forma de trabalhar evoluiu e a gente teve que mudar, né? Então, eu entrei ali como assistente, fazia umas coisas mais básicas ali de produção de chamadas e tal. Depois, virei produtora 1, que era um cargo de mais responsabilidade, depois produtora 2. E depois me tornei, na época, supervisora executiva de produção e hoje coordenadora. Só mudou uma questão de nomenclatura, mas é a mesma função. Eu acho que é importante falar o que é chamada, né? Porque eu sempre sofro o desafio do trabalho com chamada, ou promoções, né? Promoções é o nome da área, mais conhecida mundialmente, mas carinhosamente chamamos de chamadas. As chamadas, elas são as peças que estão ali vendendo o conteúdo da TV Globo. Então, a gente está divulgando a novela para que as pessoas assistam. A gente está divulgando os filmes para que as pessoas assistam. Então, é publicidade, né, também. E a chamada é muito boa, dá até aquela ansiedadezinha. Sim. Quando a gente tá a fim de assistir alguma coisa. Na época até de que tem reality show, que aparece essas chamadas da novela no meio, dá vontade de ficar esperando para assistir a novela, mesmo quando a gente nem tá assistindo aquela novela mesmo. Se a gente causa essa sensação, eu acho que a gente fez o nosso trabalho. Que a ideia... É exatamente isso. O objetivo do nosso trabalho é atrair esse público. É fazer com que as pessoas vão assistir. Caraca, nossa, boa essa chamada dessa novela. Vou assistir num lançamento, por exemplo. Vou assistir essa novela. Então, já temos esse público. O segundo, acho que são 3 pilares, né? O segundo é reter esse público. É assistir e deixar ele lá. Continuar com ele, né? Continuar assistindo a novela. E o terceiro é, reconquistar esse público caso ele vá embora. Tô um tempo sem assistir a novela, mas tô lá no intervalo. Nossa, isso vai acontecer hoje na novela? não, hoje eu não posso perder. Não, exatamente isso. Caóticas, né? Da novela, no próximo episódio, meu Deus, quem vai morrer? O que vai acontecer? Acho que isso realmente prende muito o público. Quando a gente tá assistindo um filme no meio da tarde, aí aparece, vai acontecer alguma coisa na novela. Você nem tá vendo a novela, mas é uma coisa tão bombástica que você fica ali esperando, só pelo que a chamada vai te causar mesmo. Exatamente. Isso. Essa é a nossa ideia, é trazer esse público para assistir. Então, a gente está vendendo ali, está divulgando, né, como a gente diz, a programação da TV Globo. Acho que é importante falar sobre isso, porque eu sou formada em desenho industrial, sou designer, então, o que é design? Eu sempre tive esse desafio. O que é chamada? Então, acho que é bom para todo mundo entender onde é que a gente está, né, do que a gente está falando. A gente já está falando de chamada, então acho que é uma curiosidade geral. Como é produzida essas chamadas? Como que é a criação, as escolhas? Como que funciona esse processo, principalmente para você? Cara, produzir as chamadas da TV Globo é um grande desafio, porque a gente fala com milhões de pessoas todos os dias. Às vezes a gente está ali, meu Deus, tem que produzir, tem que entregar, tem que gravar, mas assim, a gente está falando com milhões de pessoas. Eu tenho uma parceira que chama Ishel, o nome dela é super diferente, que ela fala que a gente entra na casa das pessoas todos os dias. E a gente tem que entrar com carinho, com cuidado, né? Então, assim, a gente está entrando, né? Então, a gente fala com muita gente e, como eu falei, a gente chama o público para assistir as novelas, as séries, aos filmes. A minha área, ela faz chamada de todos os conteúdos. Realities, novelas, esporte, jornalismo, variedades. A minha caixinha, especificamente, tem outros coordenadores que trabalham comigo que cuidam das outras caixinhas, mas a minha especificamente novelas, séries e filmes. Então é um desafio, porque a gente chama o público para assistir. E se a gente chama o público para assistir, a gente não pode errar. Porque se eu disse para você que é nesse capítulo que vai acontecer o grande beijo do casal, tem que acontecer. Tem que acontecer. Só quebra a expectativa, né? As pessoas falam, poxa, por que eu vou ficar assistindo e não acontece o que está acontecendo na chamada? Eu quero ver ação. E é uma falha. Porque, assim, nosso trabalho é atrair para você assistir. E se a gente disse que vai ter, tem que ter.
Isso eu disse porque, assim, além de trazer o público para assistir, também tem que informar. E se eu disse que é depois do Jornal Nacional, é depois do Jornal Nacional. Então, por isso que eu tenho toda uma equipe maravilhosa. Tenho 4 produtores, uma jovem aprendiz que ainda estão comigo lado a lado todos os dias, fazendo com que essas coisas aconteçam. Então, assim, é um desafio, mas a gente, né, batalha, trabalha todos os dias com carinho, com apuração, com atendimento. Eu sou coordenadora de atendimento em produção, então, respondendo a sua pergunta, existe um trabalho de interface, porque assim, eu faço chamada, mas para eu fazer chamada, eu tenho que receber o conteúdo. Alguém gravou a novela, alguém editou a novela, alguém sonorizou, alguém... Fora aquela parte que acaba a novela, aí deixa naquele suspense, Nossa. aí a chamada do dia seguinte é o começo da novela, que é a parte que a gente tá mais ansioso. Então, assim, é a novela que para na parte que a gente quer assistir. É vocês que fazem a chamada instigando a gente com o começo. É dar aquela vontade, então, assim, né? dá aquela vontade com a junção de tudo que é trabalhado. São todas as caixinhas que você fala que no final se juntam e constrói o que é a Rede Globo hoje em dia, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente tem de desafio? Essa interface, porque eu faço chamada com o meu time, mas tem alguém que faz a novela. Só que a novela, às vezes, não está pronta, às vezes ainda está sendo editada, às vezes ainda falta uma computação gráfica. Então, meu time fica ali o dia todo. Já entrando um pouquinho na esteira, nessa negociação de chegar a esse capítulo, porque a gente está no ar todo dia. Né? Eu faço novela, então a novela está no ar de segunda a sábado. Só que domingo tem chamada do capítulo de segunda, então estou no ar todo dia. 24 filme, horas no trabalho. 24 horas. Então, assim, filme todo dia no ar. Série já tem 2 a 3 vezes na semana. Então, a gente tem o desafio da interface, dessa negociação, atendimento, essa troca com os nossos parceiros que fazem os conteúdos e a nossa entrega, que é o prazo. Porque a gente tem prazo e prazo diário, chamada no ar todo dia. Então, acaba, por exemplo, Mania de Você. Adoro. Quando acaba a novela, na segunda... Hoje é sexta, vamos trabalhar com dias como se fosse hoje. Uhum. Hoje é sexta, então quando acaba o capítulo de hoje, a chamada do capítulo de amanhã já tem que estar pronta. Porque ela vai rodar logo depois, ou talvez não tão logo, mas no mesmo dia ela vai rodar como versão amanhã. Amanhã, em Mania de Você, vai acontecer tal coisa. Esse é um exemplo incrível, né? Essa novela veio, assim, pra chamar muito a atenção do público. Acho que pela música, né, da Rita Lee, com a Anitta cantando, eu acho que chamou muita atenção, principalmente do público jovem, principalmente fala, nossa, que legal, é muito bom mesmo. Junta uma música mais antiga Sim. com uma cantora atual, então junta os E uma série públicos. toda energética, uma novela toda energética, eu acho, assim, sensacional. A gente assistir com nossos pais, né? É total, eu sento no sofá, espero a novela começar pra assistir com meus pais, então... Vocês acabam na chamada juntando a família pra na hora da novela tá todo mundo ali assistindo. Sim, exatamente. Junto. E uma premissa nossa, né? É família, assim, é trazer a família pra frente da TV Globo. Então, assim, pra frente da TV, né? E no caso da TV Globo, que é o nosso negócio, assim. Então, assim, hoje a gente tem, né? Vocês estudam muito sobre isso, então, assim, a gente tem vários concorrentes, né? Que não é só a concorrente da TV aberta. Então, a gente tem um desafio e vocês trouxeram um ponto muito importante do nosso trabalho, que é a novela das 9. Então, assim, novela das 9 é o nosso desafio. É o desafio do canal, né? É a novela principal, eu acho. Todas as novelas da 9 chegam com a novela principal. Eu adoro as 6 também, que são mais relax, mais, tipo, família... Não, eu sou suspeita, eu gosto de todas. Mas a das 9, ela tem um desafio, porque ela está no prime time, ela está no horário nobre. Então, assim como há uma expectativa do público para essa novela, há uma expectativa nas chamadas também, assim. E, às vezes o público, a gente fica, eu falei assim, nem todo mundo sabe, mas muita gente sabe de público. Cadê a chamada que ainda não entrou? A gente está aqui trabalhando assim, a gente tem um cronograma, a gente tem um planejamento, mas às vezes o público fica, cadê a chamada de Mania de Você que ainda não aconteceu? Então, assim, às vezes gera expectativa na chamada para a novela, e o público tem expectativa para a chamada. Isso é muito legal pra gente. Assim, Ficam no centro de tudo. Fica no centro de tudo. Inclusive, nas novelas das 9, eu não sei se vocês já viram, mas a gente faz uma espécie de chamada da chamada, que a gente pega o elenco em dupla, às vezes trio, e fala, olha, hoje você não pode perder, hein? No intervalo de renascer, a gente fez isso recentemente. No intervalo de renascer, você vai assistir o primeiro trailer de Mania de Você. Não perca. Então, é um trabalho nosso. A gente faz a chamada da chamada. É uma estratégia. Muito maneiro. Então, assim, porque o público gosta. E quando a gente avisa para o público a hora que a chamada vai rodar,
A gente chama Não, e vocês precisam de público pra chamada e do público pra continuar pra novela. Então, assim, tem que atingir muita gente pra muita coisa. Então, imagina o trabalho que deve ser estar na sua posição que você tá, com a equipe que você trabalha. Então, assim, o trabalho é excepcional. A gente que assiste fala que é um trabalho muito bom. A gente vê, às vezes, 30 segundos, porque as chamadas variam ali, pode ter 10 segundos, no máximo, 1 minuto e meio, 2, mas é muito raro. A média que a gente trabalha no ar é de 30 segundos, 45. Mas, assim, é muita gente envolvida. É pra instigar, né? Se for muito tempo, as pessoas falam, já vi aqui, não vou assistir mais tarde. Mas acho que esses 30 segundos, a gente lida muito com isso hoje em dia, né? O fato, por exemplo, a gente tem o TikTok, que é uma rede que a gente só passa pra cima. Então, eu acho que é uma ótima forma ser rápido. Porque hoje em dia, o público, ele gosta de coisas rápidas, querendo ou não. Mas aí também vai depois pra novela pra você ter uma visão completa, né, da situação. E é também da linguagem, né? Sim. A linguagem, tem alguns fatores envolvidos. A linguagem de chamada, que tem que ser rápida. O espaço comercial, porque temos um break, né? E queremos, né, que o espaço do break seja vendido. Então, assim, tem toda uma estratégia montada. Mas, sim, a gente tem um desafio muito grande de contar uma novela, às vezes, em 30 segundos. Filme, então. Às vezes o filme tem 2 horas, na média, né? 1 hora, 1h30, 40, 2 horas. Como é que conta um filme em 30 segundos? É o que a gente faz, né? E a gente pega ali o melhor do melhor do melhor dessa história e conta. E traz esse público para assistir. E dá certo. E dá certo, graças a Deus. Você falou sobre vários desafios, que é, por exemplo, entrar na casa de milhares de pessoas. Eu queria saber se tem mais algum desafio assim que está bem presente no seu dia a dia que você queira compartilhar com a gente também. Eu acho que o desafio acho que eu já falei um pouquinho, mas talvez valha mergulhar. O desafio é estar no ar todos os dias, num prazo curto, e tendo essas interfaces todas, assim, porque eu faço chamada, como eu disse, mas eu preciso que a novela me entregue o capítulo, né? E eu acho que entrar no ar com a excelência que a TV Globo entrega, porque raramente, muito raro ter um erro, é o desafio. Falar para tanta gente, falar com tanta gente com uma excelência. Só que eu acho que, assim, certeza de que isso só acontece pelas pessoas. Porque os profissionais são incríveis, são capacitados, são preparados, são apaixonados, né? Que isso faz muita diferença. Quem está nessa área é apaixonado pelo que está fazendo. Sim. É apaixonado. Então, assim, eu acho que o meu maior desafio no dia a dia é o prazo e a entrega com excelência em meio a tantos fatores, porque é uma empresa muito grande. É sobre isso que eu ia falar, esse prazo que você fala. Na hora que tem alguma mudança, acontece algum imprevisto, como que lida com isso? Porque tem que ser tudo muito certinho. Vocês têm horário de programação. Então, como que vocês lidam com qualquer tipo de imprevisto que aconteça, que tenha que atrase alguma coisa, que tenha que ter alguma mudança no meio do roteiro de vocês? Eu pensei em dizer desesperador, mas depois de um tempo a gente acostuma, mas é um tanto desesperador. Vou contar por quê. Porque a grade da TV Globo, ela é viva. Né? O que isso significa? Ela tem um entretenimento, né? As novelas, os filmes, mas ela tem um factual, ela tem um jornalismo que é super importante. Então, vou dar um exemplo para essa pergunta. No Rancho Fundo, novela das 6, está acontecendo. Entrou o primeiro bloco, só que aconteceu uma coisa no país que é importante e a população precisa saber. Então, vão interromper a novela. Então, geralmente, uma novela das 6 tem 3 blocos. Então, exibiu o primeiro. Só que entrou o jornalismo. Entrou e aí baixa o nosso desespero. Ai, meu Deus. Por quê? Porque a chamada que eu fiz, o conteúdo da chamada que eu fiz está no segundo bloco. Aí começa o segundo bloco, nem passou a chamada. Exatamente. Na verdade, não começa o segundo bloco. O jornalismo está lá. Acontecendo, e assim, por isso que é importante, não tem como fazer televisão sem assistir televisão. Ponto. Tem gente que trabalha na TV aberta, mas não quer assistir televisão, sabe? Rola uma coisa meio cult que, tipo, não tem como, você tem que assistir. Sim. Né? Você tem que assistir a TV que você trabalha. Em qualquer trabalho que você trabalha, você tem que... Nós temos que consumir publicidade, porque senão a gente não vê como está o mercado, tudo. Você tem que assistir a concorrência.
Você tem que saber o que o seu concorrente está fazendo. Então, é importante ficar atento à programação e, lógico, a melhor resposta é que está no ar. Eu não preciso perguntar se foi ou não foi exibido o segundo capítulo, eu estou vendo que entrou o RJTV logo depois. Então, é isso, assim, os imprevistos, eu acho que o mais difícil do nosso trabalho nos imprevistos é isso, é quando o factual entra na programação e no meio das novelas, no caso da minha caixinha, no meio das novelas, principalmente. Sabe o que eu acho muito engraçado? A gente assiste tudo de casa, tá achando 1000 maravilhas. Tá tudo certo, É galera. só tá ali pra gente. E por trás tem uma galera que trabalha... Que a gente é só entretenimento, né? A gente tá ali assistindo, tá já ótimo. Já começa aquela música, já tá assistindo. Deus. A gente também fica atento. Mas o nosso é do entretenimento, de estar ali. Vocês é atenção real mesmo. Tipo, o que eu vou fazer? Sim, e tem que, né? Assim, se a gente não ficar atento ao que a gente produz, aos nossos conteúdos, e, lógico, engajado no nosso trabalho, os erros podem acontecer, mas a nossa missão é evitar que eles aconteçam. Sim. Mas, enfim, é isso. A gente quer saber se você tem alguma dica pra quem quer seguir essa carreira, entrar nesse ramo. Pra alguém. Eu acho que a gente até falou aqui um pouquinho, eu acho que é seguir a paixão mesmo, assim, eu acho que esse universo, eu falei aqui um pouquinho de atendimento, né, e um pouquinho de produção, mas é amplo, tem edição, tem sonoplastia, tem assistente de direção, tem diretor, tem figurinista, então assim, é um universo imenso, falando desse universo de TV, né, então assim, eu acho que é se encontrar, é se apaixonar e experimentar e viciar, tá? Porque dificilmente quem entra que tá trabalhando, com certeza. Exatamente. A gente agradece muito pela sua participação. Você quer dizer mais alguma coisa? Fica à vontade. Foi um prazer estar aqui. Eu tô muito feliz, assim, quando o Sebastião me chamou. É muito bom trocar. É muito bom sair também do nosso universo, né? Então, assim, eu entrei aqui já a segunda vez, em menos de 2 semanas, que eu fiz um curso semana passada. E agora eu tô aqui com vocês. Eu quero voltar a estudar. Eu fiquei, gente, a gente também sai da nossa zona de conforto total. E é muito bom pra gente, é muito bom. Quando o Sebastião falou da disponibilidade, a gente ficou muito feliz, muito ansiosa pra tal. Eu acho que aprender, assim, com a prática mesmo, contando pra gente, é melhor ainda. Então, muito obrigada por você ter vindo, pelo seu tempo. A gente agradece muito e a gente se vê em mais um Digital Pod. Tchau. Obrigada.